Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Vedequim. Hoje é terça-feira, 29 de março e o Verdade e Informação já está no ar. Vamos ver o que é destaque nesta terça-feira. Segurança mínima. Sindicato vai pedir interdição do presídio Baldomero Cavalcante por falta de condições de trabalho. Mais cara. Preço da farinha de mandioca vai subir mais de 60%. Passageiros felizes. Capital alagoana começa a receber os ônibus da nova frota de Maceió. Mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta terça-feira, dia 29 de março. E nós vamos abrir o programa falando das mudanças para os beneficiários do programa Bolsa Família. Agora, eles podem receber o benefício direto em conta poupança, como mostra o repórter Viderlan Araújo. Os beneficiários do Bolsa Família têm uma ótima novidade. O governo federal lançando alternativas para que esses beneficiários tenham uma maior comodidade no aspecto de ter o acesso ao recurso. O recurso que é repassado pelo governo federal e todos nós sabemos que milhares de famílias são beneficiadas. Nós vamos conversar a respeito dessas modificações, da maneira mais prática que vai ficar para os beneficiários, com a Maria José Cardoso, ela que é coordenadora estadual do programa Bolsa Família, e vai explicar inicialmente para nós quais as mudanças que têm o intuito de beneficiar essas pessoas que são contempladas com o Bolsa Família. Na verdade, esse programa, o Caixa Fácil, para as famílias beneficiárias do Bolsa, foi lançado agora pelo governo federal, agora no mês de março. Então, as famílias têm mais essa opção, é mais uma modalidade para as famílias sacar o seu benefício. Então, é a conta poupança fácil. Então, as famílias beneficiárias do Bolsa Família, que já têm conta poupança, passa a partir de agora, do mês de março, receber os seus benefícios direto nessa conta. Na verdade, o próprio governo federal, mês passado, teve um técnico aqui do Ministério do Desenvolvimento Social e a gente lançou o programa no município de Minador do Negrão, onde foi um projeto piloto. E lá tivemos a oportunidade de conversar com as famílias e saber quais as facilidades dessa nova modalidade. Então, fala principalmente a questão da segurança, né? Porque às vezes as pessoas se deslocam de um município para outro para receber o benefício e com o cartão Bolsa Família saca de uma vez. Essa nova modalidade dá essa opção para a família, né? Para se organizar e não sacar o dinheiro de uma vez. Pode fazer até 2 saques por mês, sem pagar taxa. Pode também tirar 2 extratos por mês, sem pagar nenhuma taxa no banco. E há alguns municípios brasileiros que existe, de fato, uma dificuldade muito maior do que as nossas nesse deslocamento, até chegar a uma agência bancária para poder sacar todo o dinheiro, que também é um risco, né? Pois é, considerando a região Amazônia, né, porque quando lança um programa federal, ele vai para o Brasil todo. Então, a gente tem que considerar todas as realidades. Para o nosso estado, a gente não tem essas grandes dificuldades de acesso, né? Mas a gente tem a questão da segurança. Então, se precisa se deslocar, pegar um carro de um lugar para outro para receber. Considerando a região Amazônia, tem famílias beneficiárias que precisam pegar barcos, passar um dia inteiro no barco para ir sacar esse benefício. Como o benefício ele fica na conta durante 3 meses, após 3 meses, se a família não sacar, ela perde um mês. Para quem está em casa entender, quem não tem uma conta poupança na Caixa, como é que vai ser para poder continuar recebendo o benefício? Vai permanecer o cartão? Pode ter uma opção de abrir uma conta na Caixa também? Queria que você explicasse bem essa situação. É muito importante isso. Primeiro, não descartar totalmente o cartão do Bolsa Família, porque ele tem uma identificação, um número que a gente chama de NIS, que esse número está sendo muito utilizado para outros programas sociais. Então, não descartar totalmente. Pode deixar lá guardadinho, mas sempre que precisar, pegar esse cartão de volta. A partir de março, são as famílias que já têm a conta fácil, né? E as famílias que já têm. Mas as famílias que tiverem interesse, procura uma casa lotérica. Essa conta, ela não faz diretamente nas agências, porque no máximo R$3.000 é a movimentação financeira, então é diretamente na lotérica. Procura uma lotérica com identidade, CPF e um comprovante de residência, abre a conta
conta e, a partir do outro mês, o recurso começa a ser disponibilizado na poupança. Para quem quer mais informações a respeito desse novo mecanismo que o Bolsa Família está implantando agora com a presença da conta poupança, do Caixa Fácil, queria que você trouxesse essas informações. Sim, todas as famílias que esse mês começaram a receberam uma carta, o governo federal encaminhou uma carta e também no extratozinho que se recebe da conta. É uma forma de comunicação do Ministério e da Caixa com as famílias. Então, todas elas já estão sabendo. Se chegar lá, passar o cartão, não está no cartão do Bolsa Família, mas vai estar na conta poupança. E aí, procurar as coordenações municipais do Bolsa Família, que cada município tem a sua coordenação. A Caixa já lançou na imprensa, né, na TV, já está passando comercial sobre isso e daqui a pouco a gente vai começar a distribuir uns cartazes também. Mas o importante, procure a coordenação do Bolsa Família do seu município para obter maiores informações sobre essa nova modalidade. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 na NET. Obrigado ao repórter Viderlan Araújo, que volta ao vivo daqui a pouquinho com informações muito importantes sobre saúde. Você não pode perder na sequência aqui do Verdade e Informação. Olha só, gente, quem utiliza as redes sociais sabe da importância da velocidade da informação, mas é preciso ter cuidado. O que pode ser informado ainda mais agora com as eleições se aproximando, eleições que não vão ter o financiamento das empresas pela primeira vez nas eleições deste ano 2016. Para falar sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer a Laís Falcão, que é jornalista e também é especialista nessa área de marketing digital. Laís, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que te fazer no momento desse, porque a campanha não começou oficialmente, mas ela já vem, né, por aí. Isso. O que pode e o que não pode quando o assunto é rede social, principalmente com esse foco aí nas eleições? Isso. No ano passado, né, em 2015, aconteceu uma reforma eleitoral que provocou algumas alterações aí no que já era previsto, né, que já aconteceu nas eleições de 2014. Então, entre as mudanças, existiu uma redução do tempo de exposição na TV, uma redução do tempo de campanha, né, que passou de 90 para 45 dias. E, enfim, entre outras mudanças que tem a ver também com a questão do financiamento, né? Agora não pode mais financiamento de pessoa jurídica, ou seja, na prática o quê? Os partidos, os candidatos só poderão receber financiamento e doações de pessoas físicas e também ou do fundo partidário. Então teve essas mudanças que eu acho que foram as mais importantes. Entre o que a gente poderia citar, o que é que pode, o que é que não pode. Enfim, na prática a campanha de fato ainda não foi iniciada, né? A campanha se inicia no dia 16 de agosto. Então, 16 de agosto, a partir daí a campanha está liberada para os candidatos se apresentarem mesmo defendendo sua candidatura. Antes disso, a gente tem a pré-campanha, né? Então, já tem alguns candidatos se mobilizando, se expondo. Então, o que é que pode? Eles já podem utilizar as redes sociais, por exemplo, para falar sobre isso, comentar sobre suas opiniões, em referência às questões políticas, principalmente. Eles podem colocar posts, enfim, exaltando suas qualidades também. Isso é tranquilo, ainda pode ser feito. O que é que não pode é pedir votos de forma explícita. Pedir votos explicitamente ou já falar, olha, sou candidato tal e eu estou pedindo seu voto. Isso é proibido. Essa história de vote em mim não pode. Mas ele já pode, como pré-candidato, já pode demonstrar uma intenção em ser candidato a alguma vaga, né? Nós temos agora, no dia 2 de outubro, as eleições municipais, então vão ser candidatos a prefeitos e vereadores. Então, essas figuras, né, já podem se mobilizando sua rede, seus apoiadores pelas mídias sociais, sim. Eu acho que isso que você está colocando, Laís, com muita propriedade, desperta a gente para um alerta, né? Sim. Porque acho que, como a gente está dizendo de velocidade da informação, né, o eleitor pode até aproveitar a própria rede social, a internet, para checar aquilo que o pré-candidato, vamos dizer assim, coloca nas redes. É importante isso também. Isso, né? É muito interessante. E ele pode checar, ele pode observar o que é que esse candidato vem fazendo, né? Porque como o tempo de campanha agora está reduzido, são 45 dias, o eleitor também tem menos tempo, né, para acompanhar o que é que essa pessoa faz pela comunidade, o que é que ela está propondo, quais são suas propostas. Então, o eleitor pode ter um tempo maior
antes, né, para poder verificar, descobrir o que é que o candidato tem feito. E o candidato também pode se expondo já a partir de agora, demonstrando suas opiniões políticas, que isso é que é o mais importante, né, nesse momento. É verdade. E eu acho que não resta dúvida, né, Laís, em relação a isso. Esta campanha, talvez as redes sociais tenham um papel preponderante, porque, na teoria, vai ser uma campanha com mais economia, mais econômica, né? Isso. Sem dúvida, as campanhas vão ser mais baratas, sem o financiamento de pessoas jurídicas, né? Então, a campanha vai ter que ser um pouco mais barata, o tempo também é mais reduzido de campanha, então, obviamente, eles tendem a gastar menos. Então, as redes sociais se apresentam como uma excelente opção, eficaz, eficiente para o candidato, né, fazer sua campanha e também mais barata. Porque a gente tem também uma novidade nessa eleição que não vai ser permitido, vai ser proibido a promoção de posts pagos, de publicações pagas, mídia paga dentro da internet. Então, quem quiser patrocinar ou impulsionar os seus posts no Facebook ou no Instagram, por exemplo, não vai poder, isso está proibido. Quer dizer, só aquilo que está ali sem pagar. Isso, exatamente. Pelo espaço, vamos dizer assim. Isso vai ser de repente vai ter uma dificuldade para alguns candidatos, por exemplo, que deixarem para iniciar a sua campanha muito em cima da hora, a pré-campanha, né? Muito em cima da hora, porque caso ele não tenha uma base por exemplo, no Facebook, uma base de fãs grande que veja as publicações dele, ele vai ter pouco tempo para construir isso utilizando posts, publicidade, né? De fato, posts patrocinados nas mídias sociais. O WhatsApp, você acha que também vai bombar, para usar um termo aí, que está muito em moda nessa campanha? Provavelmente sim. Como a gente já viu na campanha de 2014, né, o WhatsApp é uma ferramenta onde a gente consegue trocar conteúdo multimídia muito fácil. Só que aí também tem uma questão para a gente ficar alerta, que na eleição de 2014 a gente já viu muitos boatos, difamações, calúnias por meio do WhatsApp. Então a gente vê fotos, vídeos, montagens, divulgações de notícias falsas. E dependendo de quando isso for veiculado, o candidato pode não ter tempo de prestar um esclarecimento ou se defender. Então, ele tem que estar muito atento no que é que está rolando para ele conseguir reverter uma situação desfavorável a tempo. Por exemplo, no caso do WhatsApp. Mas nós temos também muitas outras redes surgindo, né? Hoje a gente tem uma rede nova que chama Snapchat, que está sendo muito usado principalmente pelo pessoal mais jovem, pelas celebridades. Então, dependendo do público desse candidato, se for um público mais jovem, de repente, que possa ser influenciado por essas celebridades, é uma plataforma interessante para usar. Mas eu acredito que a maioria dos candidatos vai usar mesmo o Facebook, vai usar o YouTube também, porque os vídeos estão muito em alta, Twitter, tem o Instagram também, que continua forte. Então, temos muitas plataformas e opções para os candidatos. E para os eleitores se informarem, claro. É verdade. Laís, só uma última pergunta, que não é nem uma pergunta, é uma afirmação. Acho que daqui para frente, né, não dá mais para ter campanha política sem tecnologia, né? Cada vez mais, como você está dizendo, surgem novos aplicativos, novas plataformas e tudo isso ajuda o candidato, é claro, que a campanha é legítima, e também o eleitor para ficar dentro de saber tudo, né? De quem é aquele candidato e etc. Isso, não tem como se dissociar da tecnologia nesse momento, nessa campanha, mas eu acho que o fundamental é que os candidatos consigam integrar a campanha offline e a campanha online, né? É muito engraçado, mas muitos candidatos ainda conseguem fazer essa diferenciação, uma campanha totalmente diferente nas redes sociais do que é feito ali nas plataformas offline, no corpo a corpo, né? E isso é uma falha muito grande, porque parece que o público das redes sociais não é o público da vida real. E, na verdade, são as mesmas pessoas. Então, é interessante que o candidato faça essa integração, que a campanha online e offline estejam bem alinhadas, para que ele tenha um discurso único, né? Um discurso alinhado para os seus eleitores. Muito bem, gente. Depois dessa consultoria aqui da Laís Falcão, eu agradeço imensamente. Laís, muito obrigado pela presença. A Laís, que é jornalista, e olha só, gente, que coisa bonita, especialista nessa área justamente que a gente está falando de marketing digital. Laís, muito obrigado. Tenha uma excelente semana. Obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço. Muito bem. Gente, vamos seguindo então com Verdade e Informação, agradecendo mais uma vez a presença da Laís Falcão, que sempre que ela vem aqui, ela dá uma aula. Dessa vez foi uma consultoria para você
você, candidato, olha só quanta coisa bacana que ela disse, por que não se aproveitar e usar com toda a responsabilidade, que é isso que todos nós queremos. Felipe, nós já temos o Videlan Araújo ao vivo, então vamos agora falar de saúde ao vivo com o repórter Videlan Araújo, ele que está com o médico infectologista e já está aqui, ó. Videlan, bonitão, boa tarde, Videlan, você está aí com o doutor José Maria Constant. Seja bem-vindo, Videlan. É isso mesmo. Um abraço, Mauro Vedequim, boa tarde para você, para todos que acompanham Verdade e Informação. Estamos aqui, sim, ao lado do infectologista Dr. José Maria Constant, para poder falar de assuntos importantes relacionados à volta do H1N1 e também saber um pouco das diferenças entre Zika vírus, chikungunya e esse HN1 também, que está muito presente nessa situação e que tem, através de um risco criado muitas vezes por nós, por desleixo, por falta de atenção, tem também ganho muita força nesse período. Doutor José Maria, um grande abraço, muito obrigado por nos receber, aliás, por bater esse papo conosco aqui ao vivo, né? O que é que hoje o senhor pode passar para os nossos telespectadores? O que existe de diferença entre o H1N1, Zika vírus e chikungunya? Boa tarde. Boa tarde. Olha, existe uma diferença, inicialmente não, são doenças das 4 que começam da mesma forma, com febre, dores no corpo, dor de cabeça, calafrios, mas o que ocorre é que a gripe, que é justamente a doença causada pelo vírus, a H1N1, chega em um momento em que os sintomas respiratórios, ou seja, tosse, começa a predominar. Então, são exatamente as manifestações respiratórias que passam a comandar, digamos assim, chamemos assim, o quadro infeccioso, que faz a diferença. Então, dentro de 2, 3 dias, o paciente o doente tosse tanto, geralmente com expectoração, ou seja, com secreção, com catarro, que fica, nesse momento, impossível confundir mais com dengue, chikungunya ou com zika. Doutor Zé Maria, a respeito desse trabalho que está sendo feito pelo governo, principalmente para conscientizar a população do que é cada uma dessas doenças, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que o senhor tem analisado. São ações de combate que o senhor classifica como uma ação eficaz nesse momento? Eu não sei o resultado que vai ter, mas é aquilo que se pode fazer, ou seja, alertar mais ainda a população que já conhece, a nossa população já conhece muito bem os hábitos de um mosquito que é transmissor da zika, da chikungunya e da dengue. Zika e chikungunya são novidades aqui no Brasil, mas dengue não, há mais de 30 anos nós convivemos com dengue, que é transmitida pelo mesmo mosquito, e a nossa população sabe, quer ver? Sabe de qual que esse mosquito, ele põe os ovos de preferência em água limpa, parada, que não se deve deixar vasos com água, tampinhas de garrafa, pneus, ferro velho, companhia limitada. A nossa população sabe disso. Talvez seja a doença que a nossa população mais conhece, é a dengue, a sua maneira de transmissão, que é a mesma da chikungunya e da zika. Muitas vezes as pessoas comentam e circula também nas redes sociais de que existe um processo de contaminação através da saliva. O que é que o senhor tem a dizer a respeito de assuntos como esse, doutor? Veja bem, isso diz respeito, é atinente à zika. O zika vírus, ele foi evidenciado já no sêmen, ou seja, no esperma. Existe o relato de um caso nos Estados Unidos em que a contaminação, a transmissão teria sido ocasionada pela via sexual, mas esse meio de transmissão, ele é, digamos assim, secundário. Eu não estou dizendo que não é importante, é secundário. Por outro lado, o Zika vírus também já foi encontrado em saliva, mas não existe evidência de transmissão direta de uma pessoa para outra. Nós temos que pensar que a transmissão dessa doença, da febre Zika, é através do mosquito Aedes aegypti. E o processo, doutor, no aspecto mesmo do prático, o mosquito vem, pica uma pessoa que está com o vírus e vai transmitir para uma pessoa que não tem? É assim que funciona, doutor? É exatamente assim. E uma coisa importante, é bom que se diga, é bom que os nossos espectadores saibam disso, é que muitas pessoas têm o vírus na circulação e não têm sintomas. Provavelmente foi assim que ele chegou ao Brasil, vindo de onde? Do Tahiti. Vindo da Polinésia. Pessoas que vieram para cá, hoje as pessoas viajam muito, tinham o vírus na circulação, no sangue, o mosquito está aqui, então o
mosquito fez apenas tirar dessas pessoas e passar a transmitir para os nacionais. Então, é exatamente assim. Nem todas as pessoas que têm o vírus no sangue apresentam sintomas. Então, essas pessoas, apesar de não apresentar a doença de forma clínica, com todas as manifestações, são pessoas que podem propiciar a transmissão. Chega a ser agressiva a doença, doutor, a ponto de estourar lábios das pessoas, em alguns casos? Não, exatamente. O que nós temos com essas 3 doenças, em graus variados e com alguma diferença, é o seguinte: todas elas geralmente começam com febre. Chikungunya e dengue geralmente começa de forma marcante, febre alta bem perceptível, dá até para marcar a hora. Isso evidentemente é um exagero, uma brincadeira, mas os doentes dizem mesmo: eu anoiteci bem, pela madrugada comecei com febre, então são marcantes. Então todas as 3. Com relação à zika, essa febre muitas vezes é imperceptível. A febre não é sempre, mas muitas vezes o doente quase não percebe que teve febre. Então, primeira manifestação, grande manifestação, febre. Outra grande manifestação, dores generalizadas. Em todas essas 3 doenças existem dores. No entanto, essas dores são muito mais intensas na febre chikungunya, tendo também se manifestado com uma certa intensidade na zika. Nós pensávamos que dengue, vamos usar a expressão, doía, e agora sabemos que a chikungunya dói muito mais. A terceira manifestação, eu espero estar fazendo a coisa, pelo menos na minha cabeça, está saindo mais ou menos de forma organizada. A terceira manifestação, manchas na pele. O que nós encontramos é o seguinte: na dengue e na chikungunya, essas manchas costumam aparecer por volta do 3º, 4º dia de doença e nem sempre coçam. Na zika, ela costuma aparecer logo no 1º dia e às vezes aparece até muito antes da febre. Manchas na pele e, de um modo geral, provocando muito prurido, ou seja, coceira. Então, seria basicamente as manifestações mais marcantes, seriam essas. Agora, nós temos aquelas manifestações secundárias, adicionais, digamos assim. Pode aparecer dor de cabeça, pode aparecer vômito, diarreia, uma tossezinha seca, discreta, que não tem nada a ver, não chama atenção no quadro. Outra coisa interessante, que não aparece na dengue, mas aparece na zika e na chikungunya, conjuntivite não purulenta, ou seja, uma irritação dos olhos sem secreção ou, se nos permite os ouvintes, sem a criação da ramela. Aquela conjuntivite, digamos, seca, sem secreção, só com irritação. Muito presente em zika e chikungunya e ausente na dengue. Então, as manifestações gerais são essas: febre, dores gerais, dor de cabeça, manchas na pele de grau variável e de aparecimento em épocas diferentes. Pois é, esse é o doutor José Maria Constant conversando conosco, trazendo informações importantes a respeito de todos esses casos, né, que envolvem essa volta do vírus H1N1 e saber também, né, passando as diferenças de dengue, zika, chikungunya, que são doenças presentes hoje na vida do brasileiro, com ações educativas sendo realizadas, com trabalhos sendo feitos, com situações sendo colocadas pela própria mídia, pelo trabalho realizado também através de especialistas, mas que continua muito presente aqui no público brasileiro. Existem métodos, por exemplo, que o senhor recomenda, doutor José Maria, para a gente finalizar, para que as pessoas possam, nessa linha comportamental, ter alguns cuidados, principalmente para não passar o vírus de uma pessoa para outra? Veja bem, com relação à gripe, a H1N1 ou gripe causada por qualquer vírus, porque não existe só ele circulando no Brasil, existe pelo menos 3. O que você tem que fazer é o seguinte: pessoas com doença respiratória devem ficar, na medida do possível, isoladas de outras, porque essa aí sim é transmitida diretamente. Então, gripe é transmitida por secreção respiratória. As pessoas transmitem o vírus da gripe quando tossem, quando falam, quando espirram. Então, nesse caso, o próprio doente deve ser afastado da sua área de trabalho, da sua escola, na fase aguda, quando ele está transmitindo. Com relação às doenças transmitidas pelo mosquito, quem tem o vírus não pode fazer nada. O que se pode fazer é o seguinte: é o combate direto ao mosquito, intensificar esse combate, não só. E não é esperar só a intensificação do combate pelo poder público. É preciso também que as pessoas, que as famílias tenham atenção à sua casa e ao entorno da sua casa, se essa casa ou entorno tem criadores de mosquito.
Então, é isso que tem que ser feito. E esperar, claro, que seja referendada, seja aprovada uma vacina. No caso da dengue, está mais próximo, já existe uma vacina. Existe uma liberada já, inclusive por laboratório farmacêutico privado, mas que tem um grau de imunização de apenas 60% e é uma vacina em 3 doses, é mais problemática, né? Nós temos em experiência já, inclusive com seres humanos, uma vacina do Instituto Butantan. Essa aí promete um grau de proteção contra a dengue, atenção, contra a dengue, em torno de 90% e com a grande vantagem de ser aplicada uma só dose. Então, esperamos que essa vacina seja liberada. Com relação à Zika e chikungunya está mais distante. Menos distante, mas não próximo, estaria uma vacina contra a Zika, que é a nossa esperança. Nós temos que fazer com a Zika o que foi feito com a rubéola. A rubéola faz a mesma coisa, o vírus da rubéola faz a mesma coisa. Provoca dano cerebral, provoca cegueira, surdez, etc. E existe hoje uma vacina contra a rubéola. A rubéola hoje é uma doença controlada, inclusive nós não temos rubéola comprovada laboratorialmente aqui em Alagoas há 5 anos. Então, é esperar que apareça um dia uma vacina contra o vírus Zika e que possa fazer, porque, francamente, eu concordo com o ministro da Saúde, sem o perigo de levar nenhum puxão de orelha como ele levou, de que realmente nós estamos perdendo a batalha contra o mosquito. Não perdemos a guerra, eu não sou pessimista, mas as batalhas estão sendo perdidas, ele está proliferando. Os 102 municípios alagoanos têm mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya. Pois é, Mauro Wedekind está aí então. Muito obrigado ao doutor José Maria Constant, ele que é infectologista, trazendo uma ampla análise desse momento que o Brasil vive, com a presença desses vírus, todos eles aí, a maioria, tendo como vetor o Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, conhecido, né, popularmente conhecido como o mosquito da dengue, e trouxe essa ampla análise a respeito dos mais diversos temas envolvendo esses 3 vírus presentes aqui hoje e que têm levado um certo medo, uma certa expectativa, uma certa ansiedade para a população brasileira. Eu volto com você aí nos estúdios, Mauro. Muito obrigado, Videlan. Sem dúvida nenhuma, a análise do Dr. José Maria é extremamente exata e nós ouvimos já no final da entrevista. Os 102 municípios alagoanos têm o mosquito da dengue, chikungunya e zika. Ou seja, o trabalho que não pode ser só do poder público, deve ser também da população, não pode parar sob hipótese nenhuma. Eu vou agora para um rápido intervalo e na volta vem aí Porlane Santos, hoje falando de sono. Muito interessante as informações com a jornalista Porlane Santos na volta do intervalo. Não saia daí, até já. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, chamando para briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Essa é a Clara. Ela é do time da defesa. Ela sabe que tem partes do corpo que são íntimas. Aquelas que ficam protegidas debaixo da calcinha, do sutiã ou da cueca. Se qualquer pessoa tentar tocar ou quiser ver suas partes íntimas, você tem o direito de dizer não. Se isso acontecer, fale com alguém em quem confia. Ou disque 100 e conte tudo para quem atender. Seu corpo é só seu e de ninguém mais. Defenda-se. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã.
o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A MedRádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer MedRádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer MedRádios. Porque a vida deve continuar. Responsável técnico Dr. Rui Costa, CRN 2005. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com o medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Estamos de volta com Verdade e Informação. Olha só, gente, o Sindicato dos Agentes Penitenciários de Alagoas vai pedir à Justiça a interdição do Presídio de Segurança Máxima Baldomero Cavalcante. O motivo é a falta de estrutura e também, acreditem, de segurança para os servidores que trabalham no local. Quem tem os detalhes é a repórter Tayane Magalhães. Preocupados com a segurança no seu ambiente de trabalho, os agentes penitenciários de Alagoas pretendem pedir à Justiça a interdição do Presídio de Segurança Máxima Baldomero Cavalcante. A gente vai conversar agora com o Cleiton Anderson, que é presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, que vai explicar para a gente como é que está a situação lá dentro do Baldomero. Então, hoje o Baldomero ele conta com 1.040 presos, para em média 10 agentes por dia fazer a custódia e a segurança desses presos, né? Há um quadro anterior a isso, tínhamos em média 30, 40 agentes para 600 presos, entendeu? E do jeito que está hoje, infelizmente, a gente tem que pedir a interdição para salvaguardar a vida dos nossos companheiros. Temos um presídio lá novo, parado, que foi construído e está há mais de 6 meses sem funcionar. E a gente vai pedir a interdição do Baldomero justamente para colocar os presos e os agentes nesse novo presídio, né? Que o Estado ele pretende fazer a cogestão lá, provavelmente, mas infelizmente a gente não deve arcar, né, com isso, nossa segurança, nossas vidas, no Baldomero Cavalcante, que hoje está totalmente depredado e com o efetivo que lá está, não tem condições nenhuma de funcionamento. E a que se deve essa diminuição no número de agentes? A diminuição ela é decorrente do pessoal que sai para fazer outros concursos, questão de afastamentos, a falta de concurso que o Estado não faz concurso. Foi feito um único concurso em 2006 e de lá para cá até hoje não se fez concurso. É uma série de fatores que acaba diminuindo a quantidade de agentes, mas infelizmente a gente não pode arcar com esse prejuízo, né, em decorrência do mau funcionamento dos
presídios. E o Baldomero está superlotado, está excedendo a capacidade de presos atualmente? Então, o Baldomero, inicialmente, ele foi construído para 444 presos. E hoje ele conta com 1.040, né? Como eu falei, totalmente superlotado, a estrutura dele está muito, muito ruim, depredado, ele não tem condições nenhuma de funcionamento. A gente carrega o sistema hoje nas costas. E vocês têm equipamentos de segurança, coleta à prova de balas, vocês podem andar armados? Como é que vocês fazem a própria segurança lá dentro do presídio? Então, hoje está um pouco melhor do que alguns meses atrás, mas, digamos assim, perfeito não está, certo? A gente tem um armamento que está chegando agora, mas muitas coisas ainda faltam, principalmente a estrutura. Com imagens de Flávio Santos, Tayane Magalhães para a TV Mar, canal 25 na NET. Obrigado ao repórter Tayane Magalhães. Nós vamos acompanhar, é claro, os desdobramentos aí desse pedido que o sindicato fará justiça nos próximos dias. Agora é hora de receber a jornalista Polane Santos. Polane, hoje você já trabalhou demais aqui. Corre para lá, corre para cá. Obrigado por ter vindo mais uma vez aqui para o Verdade e Informação. Sono é o tema, é? Pois é, Mauro. Olha, para quem vive num período ultimamente de muito sono, eu queria saber, você dorme bem? Muito mal. E é verdade? Muito mal. Faz tempo que eu durmo muito mal. Eu evito tomar remédio, nunca tomei, na verdade, mas assim, eu acordo frequentemente, todas as noites. Não me lembro a noite que eu dormi, fechei os olhos e abri para... Pois é, então você faz parte de uma grande quantidade de pessoas que tem problema de insônia. Olha, 1 em cada 3 pessoas tem problema ou já teve problema de insônia em algum período da vida. E a maioria dessas pessoas tem algum problema para dormir ou para se manter dormindo em algum momento da vida também. Então você não está muito fora da normalidade não que tem acontecido. E aí, a dificuldade para adormecer... Mauro, ela tem, ou para se manter dormindo, tem várias questões. Pode ser estresse, pode ser alguma preocupação, ansiedade, mas você certamente já deve ter acabado aí seguindo por alguma receitinha de vó, de mãe que tenha passado um leitinho morno antes de dormir, um chazinho de camomila. Banho, né? Banhozinho. Pois é, um banho, exatamente. E aí, realmente, existem alguns alimentos para você que está em casa. Não pode tomar café antes de dormir porque vai piorar o sono. De verdade, existem alguns alimentos que ajudam você a melhorar no sono e até se manter por mais tempo dormindo. E aí, a primeira pergunta é, carboidrato ou proteína? O que é melhor? Porque muita gente que fica sem saber, eu não posso comer carboidrato antes de dormir ou proteína antes de dormir, porque eu não vou conseguir dormir. É verdade. Pois é. Fica com essa Acontece que os dois alimentos devem ser ingeridos, porque um, na realidade, complementa o outro. Então, isso por quê? Porque a grande chave de tudo isso se chama triptófano, que é um aminoácido que é precursor da serotonina e também da melatonina, que são os químicos indutores do sono. Acontece que ele só funciona quando ele está aliado a algum aminoácido, daí é que entra o carboidrato. Então, se você já tem um costume, de repente, de ingerir um leitinho morno, acrescenta um cereal nesse leitinho, que aí ele vai chegar mais rápido ao cérebro e com certeza o seu sono vai ser mais tranquilo. Puxa vida, que legal isso, hein? Olha que bacana, a Polane realmente nos surpreende aqui todos os dias, porque você está dando uma dica que todo mundo não, mas muita gente segue, que é o leitinho morno, aí põe um cerealzinho lá, tá tudo completo, vai ajudar ali para você dormir tranquilo. Prometo que hoje eu vou fazer isso. E amanhã, quando você vier aqui, eu vou te contar como foi. Pronto. Agora, também não é um efeito tão imediato assim, mas espero que surta efeito para você. Também tem o chá de camomila, que é também muito conhecido como um bom remédio para quem tem problemas para dormir, porque algumas pesquisas apontam que ele aumenta o nível de glicina, que é um relaxante muscular do corpo. E também valeriana. Você já ouviu falar nesse chá de valeriana? Eu ainda não tinha ouvido falar nesse chá, não. Olha, chegou inclusive um chá, acho que é o Felipe que está fazendo. Chá calmante, capim-limão, erva cidreira. É para o Felipe, né? Felipe não está dormindo bem ultimamente. Colônia, mentraste, amora e maracujá, passiflora. Tá aqui, ó, receita do Felipe, nosso diretor de TV. E aí, tá surtindo efeito, Felipe?
Tá bom? Tá vendo aí? Pois é, esses remédiozinhos caseiros de vó geralmente dão certo, né? Maravilha. E aí fica a dica também, se o Fernando Palmeira que está de férias, a gente também já está com saudade do Fernando Palmeira, se a gente solta ele nesses raizeiros, com certeza ele voltaria com alguma garrafada boa para o sono. É verdade. Fernando Palmeira, cadê você? Já entrou pro Guinness Book todo esse tempo de férias? Pois é. E aí, o leite morno, como eu disse, é uma boa pedida, a camomila também, e entra também a questão da alimentação, Mauro. Se a gente tem um hábito regular alimentar todo certinho, a probabilidade de você conseguir dormir é bem maior. Agora, se de repente, às vezes a gente tem uma semana mais atribulada devido ao trabalho mesmo, e aí você acaba desregulando o seu horário de se alimentar, infelizmente isso também vai acabar influenciando no seu sono. Queria só colocar uma coisa, Polani, que é muito importante junto com isso que você está dizendo, que é a questão do ambiente onde a pessoa dorme, né? Aquela coisa da higiene do sono, porque muita gente acha que dormir com televisão faz bem, ler antes de dormir faz bem, tudo isso não é, pelo menos, eu sei que funciona para você, você deve estar dizendo, Mauro, mas eu faço dar certo. Os especialistas dizem que não é legal, mas... É verdade. Na realidade, primeira coisa, a gente não deve fazer da nossa cama o sofá. A nossa cama não é o sofá. A cama, o nosso cérebro tem que entender que o nosso quarto e a nossa cama é um ambiente para a gente descansar e dormir. Então, se você quer assistir televisão, quer fazer alguma refeição enquanto assiste televisão, procura o sofá da sala e deixa a cama só para a hora que vai dormir mesmo. E é sempre bom realmente se desconectar, desligar a televisão, não ler, não ficar, eu vou ficar no computador para ver se dá sono. Lá se vai até 5 horas da manhã, pelo menos comigo é assim. É verdade, não você dá vai muito para certo. ficar um pouquinho, quando você vê, já passou, já é hora de levantar. E não dormiu, não descansou uma hora, o corpo vai cobrar isso. Né? E aquele banho morno, funciona mesmo, aquele banho morno, e depois você vai para uma área mais fria, vai baixar a sua pressão e realmente vai dar sono. Então, aposta nisso também. Que beleza. Olha aí, gente, que terça-feira sonolenta aqui com a Polani Santos. Felipe, eu acho que nós vamos encerrar o programa na tarde desta terça-feira, já imaginando uma sonequinha. Fique com Deus, a gente se vê amanhã, 1h30 da tarde. Obrigado pela companhia. Amanhã, 1h30 da tarde, nós estaremos aqui de volta. Espero por você. Até lá. Tchau, tchau.